Minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da doutrina espírita, apresentando o Livro dos Espíritos, Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas. Eu sou Paulo Ramos, coordenador e apresentador do canal Caminho Espírita. E estamos aqui estudando mais um trecho da codificação espírita. É do livro O Livro dos Espíritos. Eu recomendo sempre a editora LAC, por ser uma tradução boa e que foi elaborada por José Herculano Pires, o melhor metro que mediu Kardec. Temos na nossa descrição, bem como o nosso estudo de hoje, o e-book, onde você vai encontrar vários destaques da codificação espírita, que selecionamos ao longo dos nossos estudos da doutrina espírita. Apresento aqui a vocês Juliana Rocha, que tem graduação na Escola Superior de Propaganda e Marketing. O e-mail dela é julianarocha.digitalmarketing@gmail.com. Se você desejar algum trabalho na área de web designer, entre em contato com a nossa amiga Juliana Rocha. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida iniciamos o nosso estudo. Aqui o nosso subtítulo, o Livro dos Espíritos, livro 4º, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas. Esse estudo é muito interessante, muito bom, nas perguntas feitas por Kardec aos espíritos superiores. E na questão 963, pergunta a Kardec: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Será que ele fica nos vigiando ali a cada instante, né? O que nós fazemos? Vamos ver a resposta dada pelos espíritos. Deus se ocupa de todos os seres que criou. Fantástico. Por menores que sejam, nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Até aquela minhoquinha, né, que vive embaixo da terra, por exemplo, ou aquele crustáceozinho que está lá no fundo do mar, Deus olha por ele e nada é demasiado pequeno para a sua bondade. E Kardec agora, na questão 964, ele pergunta o seguinte: Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? E os espíritos responderam: Deus tem as suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, e a resposta dos espíritos ainda continua: Tu és um glutão, e eu te vou punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa com tudo. Assim é o que acontece. Comemos demais, podemos ter uma diabetes, podemos ter uma indigestão, podemos sofrer de outros males, podemos ter essa diabetes e ela desenvolver algum problema no nosso organismo e nos levar à morte. Aí são as consequências dos nossos excessos e aí está a punição. E aqui temos agora uma observação de Kardec, que ele diz o seguinte: todas as vossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, mais insignificante que vos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, e nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Nós somos os trabalhadores, os elaboradores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura, se viermos a cometer os excessos.
E prossegue Kardec. Essa verdade se torna sensível pelo seguinte apólogo. O apólogo é uma narrativa, uma lição moral. Onde diz Kardec, abre aspas, um pai dá ao seu filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz, se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isto, deixe-o agir à vontade. Fecha aspas. E aí comenta Kardec. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que se dispensar à cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. E ainda diz Kardec, Deus é ainda mais previdente, a bondade de Deus é maior, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. É aí que está o problema, né? Teimosamente, não escutamos os nossos anjos guardiões. E ainda diz Kardec, há ainda esta diferença. Deus dá ao homem um recurso, por meio das novas existências, para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que falamos não terá se empregar mal o seu tempo. Aí está, meus amigos, o nosso estudo de hoje, Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas. O Livro dos Espíritos, livro 4º, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Eu convido a vocês a se inscreverem no canal Caminho Espírita. Todos os domingos estamos às 19 horas ao vivo pelo YouTube. E todas as quintas-feiras nós temos os nossos vídeos gravados, sempre estudando a doutrina espírita. Eu desejo a todos muita paz.